Uma produção Domínio Público Audiolivros de Isaac Asimov. Vitória Involuntária. Narração Jaime Maciel. A espaçonave vazava como uma peneira. Estava destinada a isso. Era exatamente o que se desejava. É claro que, durante a viagem de Ganymedes a Júpiter, ficou transbordante do mais sólido vácuo espacial. E já que não dispunha também de aquecimento, o vácuo manteve a sua temperatura normal, que é uma fração de grau acima do zero absoluto. Isso estava também de acordo com os planos. Pequeninas coisas como a ausência de ar e calor não afetavam a ninguém naquela espaçonave. Os primeiros resquícios da atmosfera de Júpiter começaram a penetrar na nave vários milhares de milhas acima da superfície do planeta. Constituía-se quase toda de hidrogênio, embora talvez uma cuidadosa análise revelasse também sinais de hélio. Os indicadores de pressão começaram a subir lentamente. A subida acelerou-se à medida que a nave caía na órbita de Júpiter. Os mostradores, cada qual destinado a indicar pressões mais elevadas, moveram-se até alcançar as imediações de 1 milhão de atmosferas, onde os números perderam significado. A temperatura registrada em pares termoelétricos ergueu-se lenta e vacilante, firmando-se afinal em cerca de 70 graus centígrados, abaixo de zero. A nave movia-se lentamente em direção ao destino, abrindo caminho, pesada, pelo emaranhado de moléculas de gás tão unidas que o próprio hidrogênio era reduzido à densidade de um líquido. Vapor amoníaco, emanando dos vastíssimos oceanos daquele líquido, saturava a horrível atmosfera. O vento, que começara a soprar 1000 milhas acima, atingira um ponto que mal poderia ser classificado de furacão. Era evidente, muito antes que a nave pousasse numa ilha bastante extensa do planeta, umas 7 vezes o tamanho da Ásia, que Júpiter não era um mundo agradável. Contudo, os 3 membros da tripulação acharam que sim. Estavam convictos disso, mas acontece que não eram exatamente humanos, nem exatamente habitantes de Júpiter. Eram simplesmente robôs, fabricados na Terra para a viagem a Júpiter. ZZ-3 falou. Parece um local desolado. ZZ-2, reunindo-se a ele, contemplou muito sério a paisagem varrida pelo vento e disse: Há estruturas à distância que parecem artificiais. Sugiro esperarmos que os habitantes nos procurem. Do outro lado da cabina, ZZ-1 ouviu, mas nada disse. Dos 3, fora o primeiro a ser construído, e era meio experimental. Falava menos, portanto, que seus 2 companheiros. A espera não foi longa. Uma nave aérea de estranho contorno sobrevoou a espaçonave terrestre, seguida de outras. Depois, uma fila de veículos terrestres aproximou-se, tomou posição e despejou organismos. Com estes vinham diversos acessórios inanimados que poderiam ser armas. Algumas eram sustentadas por um só jupiteriano, outras por diversos, e outras ainda moviam-se por si mesmas, contendo talvez tripulantes. Isso os robôs ignoravam. ZZ-3 falou. Eles nos rodeiam. O gesto de paz mais lógico seria sair da nave, concordam? Concordaram, e ZZ-1 abriu a pesada porta, que não era dupla, nem particularmente vedada. O aparecimento dos 3 foi sinal de agitação entre os jupiterianos. Movimentaram-se vários dos maiores acessórios inanimados, e ZZ-3
sentiu que a temperatura subia no revestimento externo de seu corpo de berilo, irídio, bronze. Relanceando para ZZ2, perguntou: Está sentindo? Creio que estão projetando energia de calor contra nós. ZZ2 manifestou surpresa. Por quê? Trata-se definitivamente de um raio calórico. Veja. Um dos raios desviou-se do alvo e, por qualquer motivo incompreensível, e sua linha de radiação atravessou um riacho faiscante de amônia pura, que de imediato começou a ferver. 3 voltou-se para ZZ1. Tome nota disso, ouviu? Claro. A ele cabia o trabalho rotineiro de secretária, e seu método de tomar notas era fazer uma adição mental ao apurado rolo de memória que existia no seu interior. Já fizera o registro horário de cada instrumento importante de bordo, durante a viagem para Júpiter, e acrescentou, tranquilamente: Que razão atribuirei à reação? Os mestres humanos gostariam com certeza de saber. Nenhuma razão. Ou melhor, corrigindo-se, nenhuma razão aparente. Registre a temperatura máxima do raio. Era cerca de 30 graus centígrados. 2 interrompeu-o. Tentamos nos comunicar. Seria perda de tempo, replicou 3. Não pode haver mais que uns poucos jupiterianos, a par do código de rádio usado entre Júpiter e Ganimedes. Terão de chamar um deles, e quando chegar, estabelecerá contato. Entretanto, vamos observá-los. Não compreendo sua maneira de agir, digo francamente. E a compreensão não chegou de imediato. A radiação catódica cessou, e outros instrumentos foram trazidos para a linha de frente e exibidos. Diversas cápsulas caíram aos pés dos robôs em observação, tombando rápida e pesadamente por causa da gravidade de Júpiter. Abrindo-se, derramaram um líquido azul que formava poças e em seguida diminuía rapidamente, evaporando-se. O terrível furacão dispersava os vapores e os jupiterianos afastavam-se do seu caminho. Um deles, demasiado lento, contorceu-se com violência e em seguida ficou imóvel. ZZ2 inclinou-se, mergulhou um dedo na poça e observou o líquido gotejar. É oxigênio, concluiu. É oxigênio, sim, concordou 3. Isso me parece cada vez mais estranho. Deve ser um sistema perigoso, pois diria que é venenoso para essas criaturas. Uma delas morreu. Houve uma pausa e, em seguida, ZZ1, cuja menor complexidade levava a uma unha de reflexão mais direta, ponderou. É possível que estas estranhas criaturas estejam fazendo tentativas infantis de nos destruírem. 2, ao impacto da sugestão, respondeu. Creio que tem razão, 1. Houve uma ligeira trégua nas atividades jupiterianas e então surgiu uma nova estrutura. Ostentava uma fina haste apontando para o céu, encoberto pela impenetrável escuridão jupiteriana. Mantinha-se sob o impacto daquele vento incrível, numa imobilidade que indicava excepcional vigor estrutural. Da extremidade partiu um estalido, seguido de um raio que iluminou até as profundezas da atmosfera, mergulhada numa neblina cinzenta. Por um instante, os robôs ficaram banhados numa pegajosa radiação. Pensativo, 3 falou. Eletricidade de alta tensão. Uma força bastante respeitável. 1. Creio que tem razão. Afinal, nossos chefes humanos disseram que estas criaturas procuram destruir toda a humanidade.
E organismos que possuam tão pouca malignidade, a ponto de abrigar pensamentos nocivos a um ser humano? Sua voz estremeceu à ideia. Não teriam escrúpulos em destruir-nos. É uma vergonha possuir mente tão pervertida, disse ZZ1. Pobres sujeitos. É uma ideia muito triste, admitiu 2. Voltemos à nave. Já vimos o bastante por agora. Foi o que fizeram, decididos a aguardar. Conforme observara ZZ3, Júpiter era um grande planeta e poderia levar tempo até que um transporte jupiteriano trouxesse um especialista em códigos à nave. Contudo, paciência é o que não falta aos robôs. Para ser exato, Júpiter rodou 3 vezes em torno do seu eixo, segundo o cronômetro, antes que o especialista chegasse. O nascer e pôr do sol não alteravam de maneira alguma a profunda escuridão nas profundezas daquelas 3.000 milhas de denso gás líquido, de modo que não se podia falar em dia e noite. Mas nem robôs, nem jupiterianos enxergavam por meio de radiação visível, de modo que isso não tinha importância. Naquele intervalo de 30 horas, os nativos persistiam no ataque com uma paciência e constância, diante da qual o robô ZZ1 resolveu tomar inúmeras notas mentais. A nave foi atacada por uma força diferente de hora em hora, e os robôs observaram atentamente cada uma delas, analisando as armas que reconheciam. Mas isso não acontecia com todas. Os humanos, porém, haviam construído solidamente. A nave levara 15 anos para ser estruturada, assim como os robôs e suas partes essenciais, e o conjunto poderia ser definido em 2 palavras: força bruta. O ataque desgastava-se inutilmente, sem afetar a espaçonave ou os robôs. Creio que a atmosfera os prejudica, falou 3. Não podem usar energia atômica, pois abririam um buraco naquela espessa camada e explodiriam. Não usam também explosivos violentos, o que é ótimo, observou 2. Não nos afetariam, naturalmente, mas seríamos um tanto sacudidos. Explosivos violentos estão fora de cogitação. Não se pode ter um explosivo sem expansão de gases, e isso é impossível nessa atmosfera. É uma ótima atmosfera, murmurou 1. Eu gosto dela. O que era natural, uma vez que fora para ela construído. Os robôs ZZ eram os primeiros fabricados pela US Robôs e Homens Mecânicos S.A., sem a mais leve aparência humana. Eram baixos e atarracados, com o centro de gravidade a menos de 30 centímetros do solo. Tinham 6 pernas, curtas e vigorosas, desenhadas para erguer toneladas em gravidades 2,5 vezes maior que a normal da Terra. Seus reflexos tinham rapidez proporcional para compensar a gravidade e compunham-se de uma liga de berilo, irídio, bronze, resistente a qualquer agente corrosivo conhecido e a qualquer agente destruidor, à exceção de um disruptor atômico de 1000 megatons, sob quaisquer condições. Em outras palavras, eram indestrutíveis e tão vigorosos que passaram a ser os únicos a quem os roboticistas da corporação jamais tiveram a coragem de impor um apelido. Um brilhante técnico havia sugerido CC1, 2 e 3, mas em voz baixa, e a sugestão não encontrara eco. As últimas horas de espera foram passadas em discussão. Procuravam descrever a aparência dos jupiterianos. ZZ1 anotara que possuíam tentáculos e simetria radial,
E nisso haviam ficado. 2 e 3 fizeram tentativas, mas não conseguiram ajudá-lo. Não é possível descrever muito bem coisa alguma, sem um padrão de referência, declarou 3 finalmente. Essas criaturas não parecem com coisa alguma que eu conheça. Estão inteiramente por fora das linhas do meu cérebro positrônico. É como tentar descrever um raio gama a um robô não equipado para a recepção de raios gama. Naquele momento, a barragem atacante novamente cessou e os robôs voltaram a atenção para o exterior da nave. Um grupo de jupiterianos adiantava-se de modo estranhamente desigual, mas nem a mais minuciosa observação poderia determinar seu método exato de locomoção. De que modo usavam os tentáculos era difícil saber. Às vezes deslizavam de maneira surpreendente, depois moviam-se a grande velocidade. Talvez com a ajuda do vento, pois adiantavam-se nesse sentido. Os robôs saíram ao encontro dos jupiterianos, que se detiveram a uns 3 metros de distância. Ambas as facções permaneceram silenciosamente imóveis. ZZ-2 falou: Devem estar nos observando, mas não sei como. Algum de vocês nota órgão fotossensíveis? Não sei, resmungou 3. Eles não fazem sentido, absolutamente. Ouviu-se de repente um clique metálico entre o grupo jupiteriano. E ZZ-1 falou, encantado: É o código de rádio. Trouxeram o especialista em comunicações. Era, e tinham trazido mesmo. O complicado sistema de ponto-traço elaborado penosamente durante 25 anos pelos jupiterianos e os terrestres de Ganimedes transformara-se num meio bastante flexível de comunicação e estava, afinal, sendo posto em ação a curta distância. Um jupiteriano permaneceu mais à frente, enquanto os outros recuavam. Era ele quem estava falando. Os sinais diziam: De onde vem? ZZ-3, o de mentalidade mais adiantada, assumiu naturalmente a liderança do grupo. Somos do satélite de Júpiter, Ganimedes. O jupiteriano continuou: Que querem? Informação. Viemos estudar o seu mundo e trazer as nossas descobertas. Se pudéssemos obter a sua cooperação... Os sinais do jupiteriano interromperam-no. Vocês precisam ser destruídos. ZZ-3 fez uma pausa e, num aparte aos companheiros, disse pensativo: Exatamente a atitude que nossos mestres terrenos previram. São muito estranhos. Voltando aos sinais, perguntou simplesmente: Por quê? O jupiteriano considerava evidentemente certas perguntas demasiado tolas para merecerem resposta. Disse apenas: Se partirem dentro de um só período de evolução, nós os pouparemos. Até o dia em que sairmos do nosso mundo para destruir os vermes não jupiterianos de Ganimedes. Gostaria de observar que nós, de Ganimedes e dos planetas interiores... O jupiteriano interrompeu. Nossa astronomia conhece o Sol e nossos 4 satélites. Não existem planetas interiores. 3 não insistiu, recomeçando: Nós, de Ganimedes, não temos intenções belicosas com relação a Júpiter. Estamos dispostos a oferecer a nossa amizade. Durante 25 anos, seu povo comunicou-se livremente com os seres humanos de Ganimedes. Haverá razão para uma guerra súbita com os humanos? Durante 25 anos, supomos que os habitantes de Ganimedes eram jupiterianos. Foi a resposta glacial. Quando descobrimos
que não, e que venhamos tratando com animais inferiores ao nosso nível de inteligência, fomos obrigados a tomar medidas para resgatar nossa honra. E terminou, com lentidão e energia. Nós de Júpiter não suportaremos a existência de vermes. O jupiteriano recuou de certo modo, fazendo um esforço contra o vento. E a entrevista, evidentemente, ficou encerrada. Os robôs recolheram-se à nave. As coisas estão más, não é? Disse ZZ2, que prosseguiu pensativo. Foi como disseram os mestres humanos. Eles possuem um complexo de superioridade extraordinariamente desenvolvido, combinado a uma extrema intolerância a qualquer pessoa ou coisa que perturbe esse complexo. A intolerância é consequência natural do complexo, observou 3. O problema é que a intolerância deles é agressiva, tem armas, e sua ciência é bastante avançada. Não surpreende que tenhamos sido especificamente instruídos para não atender às ordens jupiterianas, exclamou ZZ1. São seres horríveis, intoleráveis, pseudo-superiores. E acrescentou enfaticamente, com lealdade e fé robóticas. Mestre humano, algum seria assim. Isso, embora verdadeiro, não tem relevância. Falou 3. O que importa é que os mestres humanos estão em terrível perigo. Este mundo é gigantesco e os jupiterianos são 100 vezes maiores em números e recursos. Talvez mais do que todos os homens do Império Terrestre. Se forem capazes de fabricar um campo de força e usá-lo no casco de uma espaçonave, como os outros mestres humanos já fizeram, dominarão à vontade todo o sistema. A questão é saber até que ponto avançaram nesse sentido. Quais as outras armas que possuem, que preparativos estão fazendo, etc. Regressar com este informe é nossa função, naturalmente. De tudo, de modo que é melhor decidirmos qual será nosso próximo passo. Isso talvez seja difícil, replicou 2. Os jupiterianos não nos ajudarão. O que, tendo-se em vista as circunstâncias, era dizer muito pouco. Parece-me que só temos que esperar. Tentaram destruir-nos durante 30 horas e não conseguiram. Fizeram o possível, com certeza. Um complexo de superioridade envolve sempre a eterna necessidade de salvar as aparências. E o ultimato que nos dirigiram o prova neste caso. Jamais nos permitiriam partir se pudessem destruir-nos. Mas, se não partirmos, fingirão, com certeza que estão dispostos, por motivos que só eles conhecem, a nos permitir ficar. E mais uma vez esperaram. Passou-se o dia. A barragem bélica não voltou a funcionar. Os robôs não se retiraram. A ameaça revelara-se inútil. De novo, os robôs se defrontaram com um especialista em código de rádio. Se os modelos ZZ houvessem sido equipados com senso de humor, estariam se divertindo imensamente. Como isso não acontecera, sentiam apenas uma solene satisfação. O jupiteriano falou: Decidimos permitir que permaneçam por um curto período, a fim de verificar pessoalmente nosso poderio. Regressarão a Ganimedes para informar aos outros vermes, seus semelhantes, de seu desastroso fim, dentro de uma revolução solar. ZZ1 anotou mentalmente
que uma revolução jupiteriana durava 12 anos terrestres. 3 respondeu tranquilamente. Obrigado. Podemos acompanhá-los à cidade mais próxima? Há muita coisa que gostaríamos de aprender. E acrescentou. Nossa nave não será tocada naturalmente. Disse isso em tom de pedido, e não de ameaça, pois nenhum modelo ZZ era belicoso. Toda a capacidade, mesmo para a mais leve irritação, fora cuidadosamente banida de sua construção. Com robôs tremendamente potentes como os ZZ, um bom humor inalterável era essencial para a segurança dos amos de teste da Terra. Não estamos interessados em sua mísera nave, replicou o jupiteriano. Nenhum de nós se contaminará aproximando-se dela. Podem acompanhar-nos, mas não devem de modo algum chegar a menos de 3 metros de qualquer jupiteriano. Serão imediatamente destruídos. Convencidos, hein? Observou 2 num sussurro bem-humorado, enquanto lutavam contra o vento. A cidade era um porto às margens de um incrível lago de amônia. O vento soprava furioso, e ondas espumantes saltavam na superfície líquida em louca velocidade, sublinhada pela gravidade. O porto não era vasto nem imponente, e parecia bastante óbvio que a maior parte das construções era subterrânea. Qual a população deste local? Perguntou 3. É uma pequena cidade de 10 milhões de habitantes, replicou o jupiteriano. Compreendo. Anote isto, ZZ-1 anotou mecanicamente e voltou-se de novo para o lago, que estivera contemplando, fascinado. Tocando o ombro de 3, perguntou. Acha que existem peixes aí? Que importa? Acho que devemos saber. Os mestres humanos ordenaram que descobríssemos o máximo possível. Sendo o mais simples dos robôs, aceitava as ordens de maneira mais literal. 2 interveio. Pode investigar se quiser. Não há mal em que o garoto se divirta um pouco. Está bem. Não há objeção, se não perder tempo. Não viemos procurar peixes, mas... Pode ir, ZZ-1 partiu muito animado, descendo rapidamente a praia e mergulhando com o espalhafato na amônia. Os jupiterianos observaram-no atentamente. Não havia compreendido nada da conversa anterior, é claro. O especialista em código transmitiu. É evidente que seu companheiro resolveu abandonar a vida, desesperado com a nossa grandeza. 3 replicou, surpreendido. Nada disso. Quer investigar os organismos vivos, se é que existem na amônia. E acrescentou como quem pede desculpas. Nosso amigo é às vezes muito curioso e menos inteligente do que nós, o que é uma pena. Compreendemos isso e procuramos fazer-lhe a vontade, sempre que possível. Houve uma prolongada pausa, e o jupiteriano observou. Ele se afogará. 3 respondeu tranquilamente. Não há perigo. Nós não nos afogamos. Podemos entrar na cidade assim que ele voltar? Naquele momento, produziu-se no lago um jato de líquido de várias centenas de metros de altura. Projetando-se loucamente para cima, caiu, transformado em vapor, que foi soprado pelo vento. Outro jato, mais outro. Depois uma espuma branca formou-se, deixando uma esteira até a margem e desaparecendo gradualmente. Os 2 robôs observaram surpreendidos o fenômeno, e a absoluta imobilidade dos jupiterianos
indicava que também eles observavam. Então, a cabeça do ZZ-1 emergiu e aproximou-se lentamente da margem. Mas algo o seguia. Um ser de dimensões gigantescas que parecia ser todo constituído de presas, garras e espinhas. Viram então que não o acompanhava por livre e espontânea vontade, mas estava sendo arrastado para a praia. Seu corpo apresentava uma significativa imobilidade. Aproximando-se timidamente, ZZ-1 apossou-se da comunicação, transmitindo uma agitada mensagem ao jupiteriano. Lamento muito o que aconteceu, mas esta coisa atacou-me. Eu estava apenas tomando notas. Espero que não seja uma criatura de muito valor. A resposta não veio de imediato, pois quando o monstro apareceu, houve uma louca correria nas fileiras jupiterianas. Quando estas se reconstituíram lentamente, e uma cautelosa observação provou que a criatura estava de fato morta, a ordem restabeleceu-se. Alguns mais ousados tocavam o corpo curiosos. ZZ-3 disse humildemente: Espero que perdoe nosso amigo. Às vezes ele se mostra desajeitado. Não temos nenhuma intenção absolutamente de fazer mal a qualquer criatura de Júpiter. Ele me atacou, explicou um. Mordeu-me sem provocação. Veja. E exibiu uma presa de 60 centímetros de comprimento, terminando numa ponta serrilhada. Quebrou-a no meu ombro e quase deixou um arranhão. Só lhe dei um safanão para afastá-lo e ele morreu. Sinto muito. O jupiteriano falou finalmente, e o código parecia um gaguejo. É uma criatura selvagem, raramente encontrada tão junto à margem, mas o lago é profundo aqui. Ansioso, 3 falou. Se puderem utilizá-lo para a alimentação, teremos o maior prazer de... Não! Podemos conseguir comida sem a ajuda de verme, sem a ajuda de outrem. Comam-no vocês mesmos. ZZ-1 ergueu então o ser e atirou ao mar com um leve movimento de braço. 3 falou calmamente. Obrigado por sua bondosa oferta, mas não precisamos de alimento. Não comemos, naturalmente. Escoltados por cerca de 200 jupiterianos armados, os robôs passaram por uma série de rampas, penetrando na cidade subterrânea. Se na superfície ela parecia pequena e sem importância, sob a terra assumia a aparência de uma vasta megalópole. Os robôs foram conduzidos a carros acionados por controle remoto, pois nenhum jupiteriano que se respeitasse arriscaria sua superioridade colocando-se no mesmo veículo que os vermes. E transportados a tremenda velocidade para o centro da cidade. Viram o bastante para calcular que ela teria uns 50 quilômetros de extensão e mergulhava pelo menos uns 8 quilômetros na crosta de Júpiter. ZZ-2 não parecia muito feliz ao dizer: Se isto é uma amostra do progresso jupiteriano, nosso relatório aos mestres humanos não será muito auspicioso. Afinal, pousamos a esmo na superfície do planeta, com uma chance contra 1000 de nos encontrarmos nas imediações de uma zona populosa. Segundo o especialista, isto é uma cidadezinha. 10 milhões de jupiterianos, disse 3, distraído. O total da população deve orçar pelos trilhões, o que é bastante, mesmo para Júpiter. Devem ter uma civilização completamente urbana, o que significa
que seu desenvolvimento científico será tremendo. Se tiverem campos de força... 3 não possuía pescoço, pois no interesse do vigor das cabeças, os modelos ZZ giravam firmemente o torso, com os delicados cérebros positrônicos protegidos por 3 diferentes camadas de liga de irídio, com 2,5 centímetros de espessura. Mas, se tivesse, a teria meneado tristemente. Havia parado num espaço livre. Ao redor, viam-se as avenidas e estruturas fervilhantes de jupiterianos, tão curiosos como qualquer terrestre em circunstâncias similares. O especialista em código-fonte aproximou-se. Chegou a hora de retirar-me até o próximo período de atividade. Chegamos ao cúmulo de providenciar alojamento para vocês, com grande incômodo para nós, pois a estrutura precisará ser destruída e reconstruída mais tarde. Contudo, poderão dormir por algum tempo. ZZ3 agitou um braço num gesto deprecatório e transmitiu. Agradecemos, mas não precisam se incomodar. Não pretendemos ficar aqui. Se quiserem dormir e descansar, não façam cerimônia. Esperaremos por vocês. E acrescentou tranquilamente. Nós não dormimos. O jupiteriano não respondeu. Embora, caso tivesse rosto, fosse interessante observar-lhe a expressão. Retirou-se e os robôs permaneceram no carro, com uma escolta de jupiterianos bem armados e substituídos com frequência. Horas depois, as fileiras dos guardas abriram-se para deixar passar o especialista em código. Vinha acompanhado de outros jupiterianos, a quem apresentou. Trago 2 oficiais do governo central, que graciosamente consentiram em falar-lhes. Um dos oficiais evidentemente conhecia o código, pois seu clique interrompeu asperamente o do especialista. Dirigindo-se aos robôs, falou: Vermes, saiam do carro para que eu possa vê-los. Os robôs obedeceram com a maior boa vontade. Enquanto 3 e 2 saltavam por sobre a borda, ZZ1 atravessou à esquerda do veículo. A palavra atravessou foi usada corretamente, pois uma vez que não acionou o mecanismo para baixar a parede lateral por onde se saía, carregou com ele aquele lado todo e mais 2 rodas e um eixo. O carro desmoronou-se e ZZ1 contemplou as ruínas num silêncio embaraçado. Finalmente, disse em voz baixa: Lamento muito. Espero que o carro não seja muito valioso. ZZ2 acrescentou, pedindo desculpas: Nosso companheiro é meio desajeitado às vezes. Desculpem-no, por favor. E fez uma leve tentativa para reconstruir o carro. ZZ1 fez outro esforço para desculpar-se. O material do carro era pouco resistente, estão vendo? E ergueu um pedaço de plástico duro como metal, de 7 centímetros de espessura. Exercendo pressão com ambas as mãos, facilmente quebrou-o ao meio. Eu devia ter tido mais cuidado, confessou. O oficial do governo jupiteriano falou em tom um pouco menos áspero. O carro teria que ser mesmo destruído, depois de poluído por sua presença. E após um silêncio: Criaturas, nós, jupiterianos, não sentimos curiosidade com respeito aos animais inferiores. Mas nossos cientistas procuram fatos. Concordamos plenamente, replicou 3, bem-humorado. Pensamos da mesma maneira. O jupiteriano ignorou-o.
Vocês aparentemente não dispõem de órgão sensível à massa. Como percebem os objetos distantes? 3 pareceu interessado. Quer dizer que vocês são diretamente sensíveis à massa? Não estou aqui para responder suas perguntas. Suas imprudentes perguntas a nosso respeito. Suponho então que objetos de pequena massa específica seriam transparentes para você, mesmo na ausência de radiação. E voltando-se para 2. É assim que eles veem. Sua atmosfera é tão transparente para eles como o espaço. Os cliques do jupiteriano recomeçaram. Responda imediatamente a minha pergunta. Senão, perderei a paciência e mandarei destruí-lo. 3 respondeu logo. Somos sensíveis à energia, jupiteriano. Podemos ajustar-nos à vontade à nossa escala eletromagnética. No momento, nossa visão a longa distância é devida à transmissão de ondas de rádio por nós mesmos emitidas. E de perto, vemos por meio de... Calou-se. Voltando-se para 2. Não existe nenhum código para o raio gama, existe? Não que eu saiba. Respondeu 2. 3 prosseguiu, voltando-se para o jupiteriano. De perto vemos por meio de outra radiação, para a qual não temos código. De que se compõe seu corpo? Indagou o jupiteriano. 2 murmurou. N está perguntando isso, provavelmente porque sua sensibilidade à massa não pode penetrar a epiderme. Alta densidade, compreende? Devemos dizer a ele? 3 respondeu, hesitante. Nossos mestres humanos não recomendaram particularmente que guardássemos nenhum segredo. Em código de rádio, disse ao jupiteriano. Somos constituídos principalmente de irídio, e mais cobre, latão, um pouco de berilo e um punhado de outras substâncias. Os jupiterianos recuaram, e pelo obscuro contorcer de diversas partes de seus corpos indescritíveis, davam a impressão de estar imersos em animada conversa, embora não emitissem som algum. Finalmente, o oficial regressou. Seres Ganimedes, ficou decidido que lhes mostraremos algumas de nossas fábricas, exibindo assim uma fração de nossas grandes realizações. Em seguida, permitiremos que regressem a fim de espalharem o desespero entre os outros entre os outros seres do mundo exterior. Disse 3 para 2. Observe o efeito de sua psicologia. Tem necessidade de insistir em sua superioridade. É também uma questão de salvar as aparências. E em código, agradecemos a oportunidade. Mas a operação foi eficiente, conforme os robôs logo perceberam. A demonstração transformou-se numa excursão, a excursão numa grande exibição. Os jupiterianos exibiram tudo, explicaram tudo, responderam animadamente a todas as perguntas, e ZZ-1 tomou centenas de notas desesperadoras. O potencial bélico daquela única cidade, sem importância, era várias vezes maior que o de Ganimedes inteiro. 10 cidades semelhantes produziriam mais do que todo o Império Terrestre. 10 outras não seriam sequer um pequeno fragmento de toda a força de que Júpiter dispunha. 3 sentiu uma forte cotovelada nas costas. O que foi? Perguntou, voltando-se. Muito sério, um respondeu. Se tiverem campos de força, os mestres humanos estão perdidos, não estão? Temo que sim,
Por que a pergunta? Por que os jupiterianos não nos estão mostrando o lado direito desta fábrica? É possível que os campos de força sejam fabricados ali. Eles guardariam segredo. É melhor descobrirmos. Não há nada mais importante do que isso. 3 olhou sombrio para 1. Talvez tenha razão. Não adianta ignorar coisa alguma. Encontravam-se numa imensa siderúrgica, observando lingotes de 300 metros de uma liga de silicone aço, resistente à amônia, sendo fabricados à razão de 20 por segundo. 3 perguntou baixinho: Que contém aquela ala? O oficial do governo indagou aos encarregados da fábrica, que explicaram: É o departamento de altos fornos. Vários processos exigem tremendas temperaturas que a vida não pode suportar e todos devem ser indiretamente controlados. Conduzindo-os a uma divisão, de onde o calor se irradiava, indicou uma área pequena e redonda de material transparente. Fazia parte de uma fileira de outras iguais, através das quais as luzes vermelhas de brilhantes forjas eram vistas na pesada atmosfera. ZZ-1 olhou desconfiado para o jupiteriano e transmitiu: Poderíamos entrar e dar uma espiada? Estou muito interessado nisso. Você está sendo infantil, 1. Falou 3. Estão dizendo a verdade. Ora, dê uma espiada se quiser, mas não demore. Precisamos seguir adiante. O jupiteriano avisou: Não faz ideia do calor desprendido. Morrerá. Oh, não! Replicou 1, tranquilo. O calor não nos afeta. Houve uma confabulação entre os jupiterianos e, em seguida, uma cena de confusão, enquanto a vida da fábrica era ativada para enfrentar aquela emergência. Telas de material isolante foram montadas e então abriu-se uma porta que jamais fora aberta enquanto os fornos estavam em funcionamento. ZZ-1 entrou e a porta fechou-se por trás dele. Os jupiterianos reuniram-se diante dos setores transparentes para observá-lo. ZZ-1 encaminhou-se para o forno mais próximo e deu pancadinhas no seu revestimento. Como era demasiado baixo para vê-lo confortavelmente, inclinou de modo que o metal líquido pingasse um pouco da borda. Observando-o curioso, nele mergulhou a mão, agitando-a durante algum tempo para testar a consistência. Depois, sacudiu as gotas de metal incandescente, enxugou o resto numa de suas 6 coxas e percorreu lentamente a fileira de fornos. Por sinais, transmitiu então o desejo de sair. Os jupiterianos recuaram respeitável distância quando ele transpôs a porta e fizeram funcionar um jato de amônia, que assobiou e ferveu até atingir novamente uma temperatura suportável. Ignorando o banho de amônia, ZZ-1 falou: Disseram a verdade. Não há campos de força. 3 comentou: Sabe, mas 1 interrompeu-o, impaciente: Não adianta demorarmos aqui. Os mestres humanos nos orientaram no sentido de descobrirmos tudo, e já o fizemos. Voltando-se para o jupiteriano, transmitiu sem a menor hesitação: Ouça, os jupiterianos já conseguiram elaborar campos de força? Franqueza era, naturalmente, uma das naturais consequências dos poderes mentais menos desenvolvidos de ZZ-1. 2 e 3 sabiam disso, de modo que se abstiveram de manifestar desaprovação diante da pergunta. O oficial jupiteriano abandonou um tanto sua atitude rígida,
que dava a impressão de estar olhando estupidamente para a mão de aquela que o robô mergulhara no metal líquido, e disse lentamente: Campos de força? Então é esse o principal objeto de sua curiosidade? Sim, respondeu enfático. O jupiteriano readquiriu de súbito parte de sua segurança, pois os sinais tornaram-se mais enérgicos, e falou quase gritando: Venha comigo, verme. 3 disse para 2: voltamos a ser vermes. Parece que há más notícias pela frente. 2 concordou, sombrio. Foram conduzidos então para o extremo da cidade, ao setor que, na Terra, seria chamado de subúrbio, onde percorreram uma série de estruturas que corresponderiam vagamente a uma universidade terrestre. Não houve explicações, e mesmo estas não foram solicitadas. O oficial jupiteriano caminhava rápido e os robôs o acompanhavam com a sombria convicção de que o pior estava a pique de acontecer. Foi ZZ-1 quem parou, diante de uma abertura na parede, depois que todos os outros haviam passado. Que é isso? Quis saber. A sala estava equipada com bancos estreitos e baixos, diante dos quais jupiterianos manipulavam uma série de estranhos dispositivos, onde se destacavam fortes eletromagnetos com 3 centímetros de comprimento. Que é isso? Perguntou novamente. O jupiteriano voltou-se impaciente. É um laboratório de biologia para os estudantes. Não há nada aí que possa interessá-lo. Mas que estão fazendo? Estudando vida microscópica. Nunca viu um microscópio? 3 interveio, explicando. Claro que viu, mas não desse tipo. Nossos microscópios são destinados a órgãos sensíveis à energia e funcionam por refração de energia radiante. É evidente que estes funcionam baseados na expansão da massa. Bastante engenhoso. Poderia examinar um dos seus espécimes? Perguntou Para quê? Não pode usar os nossos microscópios por causa de suas limitações sensoriais. E além disso, nos forçará a inutilizar todos os espécimes de que se aproximar, sem uma razão válida. Mas não preciso de um microscópio. Explicou surpreendido. Posso ajustar-me facilmente à visão microscópica. Dirigiu-se à mesa mais próxima, enquanto os estudantes agrupavam-se a um canto, para evitar a contaminação. Afastando o microscópio, ZZ-1 examinou cuidadosamente a lâmina. Recuando, intrigado, estudou outra, e mais outra, e mais outra. Regressando, perguntou ao jupiteriano. Deviam estar vivos, não? Refiro-me àqueles vermezinhos. Certamente, replicou o jupiteriano. É estranho. Quando olho para eles, morrem. 3 emitiu uma exclamação, voltando-se para os companheiros. Esquecemos nossa radiação de raios gama. Vamos sair daqui, senão mataremos toda a vida microscópica dessa sala. E voltando-se para o jupiteriano. Nossa presença pode ser fatal a formas de vida menos resistentes. É melhor sairmos. Espero que os espécimes possam ser substituídos com facilidade. E já que falamos no assunto, seria conveniente afastarem-se de nós, pois nossa radiação pode ter efeitos desagradáveis. Até o momento sentiu-se bem? Espero. O jupiteriano saiu da sala em orgulhoso silêncio, mas os robôs notaram que, de então em diante, duplicou a distância que vinham mantendo.
Ninguém disse mais nada até que os robôs se encontravam numa vasta sala, em cujo centro imensos lingotes de metal jaziam sem apoio no ar, ou antes, sem qualquer apoio visível, enfrentando a gravidade de Júpiter. O oficial transmitiu: Esse é um campo de força recentemente aperfeiçoado. Dentro daquela bolha há um vácuo sustentando todo o peso da nossa atmosfera, mais a quantidade de metal equivalente a 2 grandes espaçonaves. O que acham disso? Que as viagens espaciais tornaram-se uma possibilidade para vocês. Replicou 3. Sem dúvida. Nenhum metal ou plástico tem força para sustentar nossa atmosfera contra o vácuo. Mas um campo de força é capaz disso. E nossas espaçonaves serão bolhas de campos de força. Dentro de 1 ano, estaremos produzindo centenas de milhares. Em seguida, elas atacarão Ganimedes para destruir as pseudo-inteligências que tentam disputar o nosso domínio universal. Os seres humanos de Ganimedes jamais tentaram. Começou 3, numa leve censura. Silêncio! Ordenou o jupiteriano. Regressem agora e contem o que viram. Seus campos de força inferiores, como aquele com que está equipada sua nave, não resistirão aos nossos, pois as menores naves daqui terão 100 vezes o tamanho e a potência das terrestres. Então, nada mais temos a fazer e regressaremos com a informação. Disse 3. Se nos conduzirem à nave, nós nos despediremos logo. Por uma questão de registro, gostaria de esclarecer algo que não compreenderam. Os seres humanos de Ganimedes possuem campos de força, naturalmente. Mas a nossa nave não é equipada com nenhum. Não precisamos disso. O robô voltou-lhes as costas e fez sinal aos companheiros que o seguissem. Ficaram calados por algum tempo. Depois, ZZ-1 murmurou desanimado: Não podemos destruir a cidade? Não adianta. Replicou 3. Eles nos dominariam. É inútil. Dentro de 1 década, os mestres humanos serão liquidados. É impossível enfrentar Júpiter. São demasiado poderosos. Enquanto estiverem presos à superfície, os humanos estarão em segurança. Mas agora que já têm campos de força, só nos resta levar a notícia. Construindo-se esconderijos, alguns sobreviverão por um curto período de tempo. A cidade ficou para trás. Encontravam-se na planície descampada, junto ao lago, e a nave era apenas um pontinho escuro no horizonte, quando o jupiteriano falou subitamente: Criaturas, estão dizendo que não dispõem de campo de força? 3 replicou desinteressado: Não é preciso. Então de que modo a nave resiste ao vácuo espacial sem explodir devido à pressão atmosférica interior? E moveu um tentáculo, como se um simples gesto indicasse que a atmosfera de Júpiter pesava sobre eles com a força de 20 milhões de quilos por centímetro quadrado. É muito simples. Explicou 3. Nossa nave não é vedada. As pressões se equiparam no interior e no exterior. Mesmo no espaço? Vácuo no interior da nave? É mentira! Pode examinar à vontade a espaçonave. Não possui campo de força e não é vedada. Mas não há nada de extraordinário nisso. Não respiramos. Obtemos energia diretamente da força atômica. A presença ou ausência de pressão pouco nos afeta e ficamos inteiramente à vontade no vácuo.
Mas zero absoluto? Não tem importância. Regulamos o nosso próprio calor. Não nos interessam as temperaturas exteriores. E, após uma pausa, podemos voltar sozinhos à nave. Adeus. Transmitiremos aos humanos de Ganimedes a sua mensagem. Guerra total. Esperem, voltarei. gritou o jupiteriano, dirigindo-se à cidade. Os robôs fitaram-no espantados e aguardaram em silêncio. 3 horas depois, ele regressou ofegante de tanta pressa. Deteve-se a 3 metros dos robôs, como sempre, mas depois começou a avançar de estranha maneira, como se rastejasse. Só falou quando sua epiderme cinza e borrachenta quase os tocava. O código de rádio soou manso e respeitoso. Honrados senhores, comuniquei-me com o chefe do nosso governo central, que se encontra agora a par de todos os fatos. E asseguro-lhes que Júpiter só deseja a paz. Não compreendo. Falou 3, atônito. O jupiteriano acrescentou logo. Estamos dispostos a voltar a comunicar-nos com Ganimedes, prometendo não nos aventurarmos no espaço. Nosso campo de força será utilizado somente na superfície de Júpiter. Mas nosso governo terá o maior prazer em receber quaisquer representantes de nossos veneráveis irmãos humanos que Ganimedes queira nos enviar. Se condescenderem agora em fazer um juramento de paz. Um tentáculo escamoso adiantou-se para os robôs. E 3, espantado, apertou-o, imitado por 2 e 1. Solene, o jupiteriano declarou. Reinará a paz eterna entre Júpiter e Ganimedes. A espaçonave, que vazava como uma peneira, encontrava-se novamente no cosmos. A pressão e a temperatura haviam voltado a zero, e os robôs observavam um imenso globo que diminuía a distância. Júpiter. eles são decididamente sinceros. Falou ZZ2. E a total mudança de atitude é muito agradável. Mas não a compreendo. Creio que os jupiterianos caíram em si ao compreender tudo o que havia de mal na ideia de prejudicar um mestre humano, o que é muito natural. ZZ3 suspirou, dizendo: Ouçam, é uma questão de psicologia. Aqueles jupiterianos têm um tremendo complexo de superioridade, e ao verem que não nos podiam destruir, quiseram salvar as aparências. Toda aquela exibição e explicações eram uma forma de se gabarem, destinada a nos humilhar diante de sua força e superioridade. Compreendo tudo isso, mas... interpôs ZZ2. 3 prosseguiu. Mas funcionou às avessas. Só conseguiram provar que éramos mais fortes, que não nos afogávamos, que não nos alimentávamos, nem dormíamos, e que metal incandescente não nos afeta. Nossa simples presença é fatal à vida em Júpiter. Nossa última cartada era o campo de força. Ao descobrir que não precisávamos absolutamente dele, que podíamos viver no vácuo, ao zero absoluto, capitularam. Calou-se e depois acrescentou filosoficamente: Quando um complexo de superioridade como aquele se desmorona, desmorona para valer. Os outros 2 ponderaram um instante, e 2 falou: Mas continuo a não compreender. Quem importa a eles o que podemos ou não fazer? Somos apenas robôs. Não somos nós que lutamos.
É isso exatamente, 2. Falou 3. Só pensei nisso depois que saímos de Júpiter. Sabe que esquecemos involuntariamente de dizer que somos apenas robôs? Eles não perguntaram. Disse 1. Exato. Julgaram que somos seres humanos e que todos os habitantes da Terra são iguais a nós. E voltou a contemplar Júpiter, pensativo. Não é para admirar que tenham desistido. Fim. Você acaba de assistir Vitória Involuntária, de Isaac Asimov. Se você quer que o canal continue produzindo conteúdo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva. Exatamente, terráqueo. Não seja um verme e se inscreva logo. Obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Domínio Público Audiolivros.